Olá, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, neste momento seja com todos nós. Que Deus nos abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Neste momento, nós passamos a ouvir a palavra de Deus para a nossa meditação e deleite espiritual, também para a nossa instrução, para que nos tornemos genuínos filhos de Deus. Então, vamos aqui, louvado seja Deus, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que assim está escrito: Irmãos, não penso eu mesmo, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante. Prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então veja bem, isso aqui nos ensina a não olhar para trás, a não olhar para esse mundo, nem tampouco contemplar os padrões deste mundo para praticar. Pois nós sabemos que o mundo está e sempre esteve na contramão de Deus, né? E para isso nós estamos vendo os frutos que o mundo nos oferece, os frutos que o mundo entrega no dia a dia, que é a coisa mais terrível que contemplamos hoje na face da terra, porque a maldade tem se multiplicado, né? Então, os padrões do mundo não é para um ser humano normal, um filho de Deus normal, almejar nem desejar, né? Por que eu digo isso? Porque a idealização mundana, ou seja, o ideal que o mundo nos ensina e nos impõe, é que nos destrói, pois os padrões do mundo social nos levam para direções opostas aos padrões divinos que Deus estabeleceu para nós, para nos tornarmos genuinamente equilibrados e genuinamente cristãos e filhos de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então por que imitar o que é ruim e o que é errado, né? Então nós sabemos que há uma luta entre as trevas e a luz, e essa luta ela nos atinge porque brigamos dentro de nós com a natureza pecaminosa, né? E tudo isso reflete a nossa natureza, né? Porque, como eu disse, a luta continua dentro de nós. Nós estamos fadados a cometer erros e fazer que conquistas ou coisas que poderiam facilmente estar ao nosso alcance venham a escapar por entre os nossos dedos quando somos desobedientes. Temos que ponderar as coisas de Deus, temos que assumir as coisas de Deus, temos que absorver e praticar as coisas de Deus, né? Pois assim acontece desde o início da humanidade, né? Que quando aquele casal nos sentenciou lá no Éden com o pecado da desobediência, né? Mas a melhor notícia que nós temos é que Deus não desistiu de nós. A cada erro e percurso, Ele nos dá uma nova chance de podermos continuar rumo a um recomeço, né? Então isso é uma notícia maravilhosa, né? Porque na maratona da vida, na odisseia da vida humana, a minha, a sua, a nossa atitude é o primeiro passo para grandes conquistas através da leitura da Palavra de Deus e da prática da Palavra de Deus. Então, sua decisão, nossa decisão hoje, determinará no futuro o que nós viveremos no amanhã. Então, meus amados, aí está
essa explanação maravilhosa que Deus colocou no meu coração. Agora vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar nos nossos corações. Então vamos para a palavra de Deus, que ela é quem nos mostra o caminho certo. Louvado seja Deus. No capítulo 3, assim está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meus amados, mesmo com nossos erros e falhas, mesmo sendo sentenciados com o pecado da desobediência lá no início, Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho amado para nos libertar da maldição do pecado e da morte eterna. Na palavra de Deus aqui, no capítulo 3, versículo 16, está escrito que nós somos santuário de Deus, templo, morada e habitação do Espírito Santo. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, né? Porque está indo contra os padrões divinos e está em desobediência completa. Louvado seja Deus. Ainda, agora em 2 Coríntios, louvado seja Deus, capítulo 6, e versículos do 14 ao 18, está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque o que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, como acabei de ler lá no versículo, 1 Coríntios, versículo 3,16, né? Confirmando que nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, no versículo aqui, né, está dizendo que a gente não ponhar em julgo desigual, ou seja, não se associar ao incrédulo, ao mundano, aquele que anda pautado pela desobediência, né? Porque diz, porquanto cidade pode haver entre a justiça e a injustiça, ou seja, a iniquidade que impera no coração do homem é uma coisa terrivelmente o que nos estampado na cara de todo mundo, ou seja, a maldade triplicou. Por quê? Porque o pecado está aí escancaradamente dando vazão e lugar às trevas. E aquele que obedece às trevas, então, é escravo das trevas, né? O versículo 15 diz que a harmonia há entre Cristo e o maligno. Ou seja, se você é filho de Deus, então que harmonia há entre você e uma pessoa maligna? Nenhuma. É claro que nós temos que orar por estas pessoas, porque como filhos de Deus nós temos que orar para que elas cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus também, e tomando conhecimento da palavra de Deus se convertam, porque Deus não se alegra na morte do ímpio. Então temos que pregar esta palavra e temos que orar para que dê frutos para o reino de Deus, para que povoemos os céus e saqueemos o inferno, né? Louvado seja Deus. Aqui no versículo 17 ainda de 2 Coríntios capítulo 6, está escrito: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqueles que andam em obediência, o Senhor está dizendo aqui que Ele será conosco e habitará no nosso meio e andará conosco, como está escrito: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 17 continua: por isso retirai-vos do meio deles,
Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos serei. 18 diz, serei vosso pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meus amados, diz que nós temos que sair do meio deles, ou seja, nós estamos neste mundo, no meio deles, mas separado pelas nossas ações, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de operar neste mundo. Ou seja, como filhos de Deus e como filhos da luz, nós fazemos a diferença para influenciar aqueles que estão nas trevas, né? Ainda no 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Louvado seja Deus. Então está aí a palavra do Senhor, explicitamente, né? Sem arrudeios, sem delongas. Então, a palavra de Deus nos exorta a ver separados das coisas malignas, a viver distanciado das coisas que não agradam ao Senhor. Como eu disse anteriormente, o mundo jaz no maligno, né? E a idealização deste mundo, ou seja, a ideologia desse mundo é simplesmente para destruir a raça humana, o ser humano, né? Então, aqueles que andam nas trevas precisam conhecer a palavra de Deus para se libertarem, para se converterem, para se arrependerem e assim se tornarem como um de nós, filhos de Deus e filhos da luz. Então, volto a exortar, preguem esta palavra, orem por aqueles que vivem nas trevas, sem o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, como se converterão, como se arrependerão se não conhecem a palavra de Deus, se não conhecem a Deus? Mas, conhecendo a Deus e a sua palavra, não terão desculpas para lhe arrepender e não se converterem. Porque naquele dia Deus vai cobrar de nós o sangue desses indivíduos que vivem ao nosso redor e nós não lhes pregamos a palavra de Deus. Porque não falta oportunidade, não falta tempo e não há desculpa para não pregar esta palavra. E também não há desculpa para não orarmos. Porque quando pregamos, temos que orar entregando esta pessoa nas mãos do Senhor, para que a semente não seja arrancada, a semente da vida, que é a palavra de Deus, não seja arrancada e que gere frutos para o reino de Deus. E assim vai sempre multiplicando o número de pessoas se arrependendo, se convertendo e se tornando filhos da luz. Eu aqui agradeço até aqui onde o Senhor me entregou. E daqui para frente é só meditar na palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e praticar. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor que excede todo entendimento. Amém.